irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos 3 a 14. Mateus 24, 3 a 14. Diz a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos. Ó Pai, aqui estamos nós na tua igreja, Senhor, para prestar o primeiro culto de hoje a ti. E é nesse espírito, Senhor, espíritos compenetrados, centrados na tua palavra, exercitando o sentimento da tua presença aqui entre nós. É nesta hora em que vivemos grandes expectativas, e uma grande expectativa é que, Pai, nós vamos entregar a tua mensagem. E queremos pedir a tua misericórdia para com todos aqueles que vão ouvi-la, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam entendê-la. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo e unge-o, para que ele traga de fato e de verdade a tua mensagem e não a dele. Em Cristo Jesus, nós te oramos hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmão.
Meus irmãos, prestem bem atenção para vocês entenderem a mensagem. Nos últimos dias nós temos visto muita festa. Festa como se nós vivêssemos no Velho Testamento. Ontem à noite, nós estávamos trazendo a mensagem para a família que estava reunida lá em casa para jantar. E nós estávamos falando exatamente da grande diferença que existe entre aqueles da velha dispensação e nós da nova dispensação. E nós usamos duas figuras exemplares da Bíblia, Simeão e a profetisa Ana. Porque eles representavam o remanescente fiel. Enquanto o resto dos judeus estavam preocupados em ganhar dinheiro com os seus negócios, em defender os seus próprios interesses, eles estavam encarnando a grande expectativa do povo de Deus no Velho Testamento, que era a chegada do Messias. E no dia que Jesus é levado, como era costume da igreja naquela época, levar o seu filho para ser consagrado ao Senhor, quando Jesus é apresentado em seguida, o velho Simeão, homem de Deus, o coloca nos braços. E maravilhado em estar contemplando o Salvador, que ele viveu nessa expectativa. Aquele que viria seria o grande consolador da humanidade. E agora toda a expectativa de uma vida era experimentada ali quando ele colocava Jesus nos braços e sentia que era o Salvador. Ele canta. Ele louva a Deus. E diz a Deus que agora, já que ele pode observar, ter nos braços aquela que era a maior expectativa da sua vida, agora ele estava pronto para morrer, para ir para junto do Pai. Ana, a profetisa, não a mãe de Samuel, a profetisa Ana, que enviuvou bem cedo, mas resolveu não casar para viver a vida toda pregando essa expectativa, a expectativa do Messias. Ela louva a Deus. Essa era a expectativa daqueles que viviam no Velho Testamento, na Velha Aliança. E a nossa? Qual é a nossa expectativa? O mundo usa aquilo que é sagrado como uma coisa a ser comemorada do passado, e o comércio deita e rola, porque não vive expectativa nenhuma a não ser de enriquecer-se. Qual é a nossa expectativa? Nós, do novo pacto, da nova aliança. A nossa expectativa agora é a volta. É a volta de Cristo.
antes vindo como Messias, Consolador e Salvador do mundo, nascido humildemente lá na estribaria, agora como supremo sacerdote, como juiz, como aquele que vai julgar o mundo. E uns irão para o inferno e outros irão para o céu. E essa é a nossa expectativa hoje. A nossa grande expectativa não é comemorar o passado. O passado a gente agradece a Deus. Agradece a grande bênção de Cristo ter vindo, ter sido o Consolador, morrido para pagar o preço pelos nossos pecados, mas agora, meus irmãos, agora eu chamo a atenção de cada um de nós, a nossa grande expectativa é a volta de Cristo. E é em torno desta expectativa que nós devemos viver e administrar a nossa vida, assim como fez Simeão, assim como fez a profetisa Ana. E sobre este assunto, que deve ser o assunto dominante das nossas conversas, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a expectativa, porque essa é a promessa de Cristo. Ele falou que vai voltar. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus Cristo diz exatamente o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a nossa grande expectativa no momento. É em torno desta expectativa que nós devemos viver a nossa vida aqui na Terra. Esperando a volta de Cristo, não como as virgens loucas, se conformando com o mundo e estragando o azeite, gastando o azeite com as festas do mundo. Mas como as prudentes, que guarda todo o azeite para a grande festa, que é para nós aqueles que vivem a vida pensando e se preparando para a volta de Cristo, para gastar todo esse azeite nessa grande festa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conservas o que tem. Eu venho sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus afirmou também isto em 1 João capítulo 3, versículo 2. Aliás, o apóstolo João afirmou isto. 1 João, na sua primeira carta, João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E João
na visão na ilha de Patmos, em Apocalipse 1:7, ele escreve: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Todos verão. Não precisa ir a Belém. Agora, ele vem como o rei do universo. Como todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Como nosso único mediador entre nós e Deus. Como aquele que intercede até a sua volta por nós. Pedro, também apóstolo, disse o seguinte em 2 Pedro 3:10. E nós estamos lendo na Bíblia esses sinais da volta de Cristo em cada parte, para que vocês, nesta grande expectativa que vivemos nos dias de hoje, saibam que o prepara até o dia, depois do dia não tem mais jeito. E esse dia vai acontecer sem esperarmos. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E continuamos, meus irmãos, lendo o que o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, declarou a respeito dessa nossa maior expectativa no momento, que é a volta de Cristo. Ele declarou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Nós poderíamos, meus irmãos, passar o dia todo lendo sinais da volta. Na palavra de Deus são 1.865 vezes
que a Bíblia fala sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mensagem desta manhã, nós vamos meditar sobre os sinais que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine para apresentar a mensagem como Deus quer. E ilumine vocês para que vocês possam entender. A Bíblia usa esse termo, sinais. E vemos isso na palavra, no texto que nós lemos, no versículo 3, primeiro versículo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-me, quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus acrescentou que nós devemos estar prestando atenção aos sinais que a Bíblia apresenta da sua vinda, pois falsos cristos e falsos profetas vêm operando sinais e prodígios com o intuito de enganar os escolhidos de Deus. Jesus Cristo disse, se possível, eles querem enganar os próprios eleitos de Deus. Mas Jesus Cristo diz para nós que somos o remanescente. A grande maioria está como judeus na expectativa anterior, na expectativa da vinda do Messias, cuidando dos seus interesses, buscando em primeiro lugar os seus interesses. Se der tempo, eu chego, mesmo que chegue atrasado. Essa não é a minha primeira coisa importante do dia. Aí Jesus Cristo alerta: estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho dito. Tudo está dito na palavra de Deus. Ninguém vai ser pego de surpresa, a não ser aqueles que estão cuidando dos seus próprios interesses. Não estão vivendo, em primeiro lugar, a expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que são sinais? Sinal normalmente é alguma coisa que nos serve de advertência. São advertências. Sinal pode ser, inclusive, a garantia de um negócio. Você fecha um negócio e, para que haja garantia, já que ninguém confia na palavra de ninguém, então você adianta uma quantia que é chamada de sinal. Sinal pode ser um diagnóstico do médico. Nós que dirigimos, andamos pela rua e tem vários sinais que são setas, que indicam a direção que nós devemos seguir. Nós podemos dizer que sinais são pistas, que são dadas para que nós, cada vez mais, sejamos advertidos de que para onde nós vamos está chegando a hora. Esses sinais da volta de Cristo indicados na palavra de Deus são indicações de Deus para os seus filhos. E Jesus nos fala de alguns sinais. Ele fala
que surgirão falsos profetas, até pessoas se apresentando como Cristo, operando sinais, milagres, prodígios, com o objetivo de enganar os eleitos. E então, em Lucas capítulo 21, versículo 8, ele nos adverte. Respondeu ele: vede que não sejais enganados. Prestem atenção, fiquem atentos, abram os olhos, para que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. No versículo 6, do texto básico, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Terremotos serão sinais também em Lucas 21, 11. Há um sinal. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Outro sinal está Lucas 21, 12. Perseguição. Haverá perseguição nos últimos tempos. Aqueles que de fato pregarem a expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, como Simeão e Ana, serão perseguidos. Serão perseguidos. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando às presenças de governadores por causa do meu nome. No versículo 12, prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção no quadro que nós vivemos nos dias de hoje. No texto básico, versículo 12, o sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como é que vai você? Você está quente? Ou está frio? Porque se você não está quente nem frio, já está sendo vomitado, né? Porque o mundo será vomitado, iniquidade e frieza espiritual. E assolará a humanidade. Este é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, vejam. Vamos ler o 13 e o 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é a sua expectativa? O que você está fazendo da sua vida diante da maior expectativa de você como filho de Deus? A expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá epidemias.
haverá grandes sinais no céu. Haverá alterações nas estruturas geológicas do universo. O homem tenta explicar cada desmoronamento da natureza pela própria ciência, mas haverá um momento que a ciência não terá explicação, é porque está chegando o fim. Cristo vai voltar. Em Isaías capítulo 13, versículo 13, nós lemos: portanto, farei estremecer os céus e até estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. E, finalmente, depois destes sinais que já estão acontecendo, virá para aquele que perseverar até o fim, o remanescente fiel como Simeão e a profetisa Ana, o derramamento do Espírito Santo. Para que nós, apesar das perseguições, apesar de tudo que possam acontecer e que o mundo lançar contra nós, nós estejamos alegres, felizes da vida, porque Cristo está voltando. Nós não estamos naquele grupo que está pedindo para Cristo demorar mais. Porque esse dia será o dia mais feliz da nossa vida. Tão feliz que nós não precisamos viver mais aqui na terra depois desse dia. A felicidade completou-se, assim como completou-se a felicidade de Simeão quando ele prestou atenção no Salvador e colocou nos seus braços. Não, Senhor. O apogeu da minha vida chegou, agora eu quero ir para junto de ti. Continua esta felicidade junto de ti, porque não é possível esta felicidade continuar aqui na terra, por isso eu quero ir para junto de ti. Esse deve ser, de fato, o nosso espírito, o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2,17 nós lemos: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Esse é o sinal profético da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O vento do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, se você está ligado com o que está acontecendo no mundo cristão, já está soprando em muitos lugares diferentes. Enquanto pastores batistas e presbiterianos estão pedindo a atualização da Bíblia, sendo, em vez de ministro de Deus, ministro de Satanás, o remanescente fiel à palavra de Deus está recebendo o derramamento do Espírito. Está louvando a Deus pela Bíblia ser o que ela é. A palavra inerrante, que não tem erro, porque é palavra de Deus. A palavra suficiente. O Espírito Santo, o sopro, o vento do Espírito Santo vai estar soprando em vários lugares do mundo, em pessoas de diferentes culturas. Há um grande mover do Espírito Santo de Deus nos dias atuais. Inclusive
na América, de onde vieram os missionários. De repente, o sopro do Espírito Santo está levantando homens de Deus para sair pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem à noite, na igreja, que Silas é pastor, eles despediram-se em oração de 3 pastores que mandaram para o Japão, para pregar o Evangelho no Japão. É o soprar do Espírito Santo de Deus. É exatamente o que nós encontramos em João 3,8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Chegou a hora, meus irmãos, de nós nos desligarmos das influências deste mundo. Em vez de estarmos celebrando com comida, bebida e muitos festejos e muitos presentes materiais o Natal, celebremos a expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A volta de Jesus é um fato, a não ser que nós não acreditemos na sua palavra. Ele disse que voltará. Ele indicou os sinais. E esses sinais estão acontecendo. Então, convite, meus irmãos, concluindo esta mensagem. Vamos viver uma vida assim. Como se Cristo tivesse nascido anteontem, morrido ontem, ido para junto do Pai, ressuscitasse hoje e fosse para junto do Pai e voltasse amanhã. Então vamos viver a nossa vida diferente da vida das pessoas que são do mundo, mas como remanescente fiel, que adota a palavra de Deus como única regra de fé e prática de fato e de verdade, como se Cristo tivesse nascido anteontem, morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Essa deve ser a nossa expectativa. E vamos viver com a expectativa, lembrar aqui a expectativa de Calvino. Calvino, em suas orações, quase sempre ele repetia: Senhor, até a tua volta, Senhor, talvez hoje, Senhor. Lendo as orações de Calvino, você sempre vai ver ele colocando: talvez hoje, Senhor. Sempre na expectativa de voltar naquele dia. Em 1 Coríntios, aliás, em Apocalipse, capítulo 22, 20, nós lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É por isso que Calvino orava assim, porque a oração do apóstolo João lá na ilha de Patmos foi assim. Que nós possamos não pedir que Cristo adie a sua volta, mas que
Ele possa nos dar esta grande alegria hoje, para que nós tenhamos a grande celebração do cumprimento da nossa expectativa, da expectativa dos verdadeiros cristãos, à volta de nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. No boletim de hoje, nós escrevemos a mensagem: o Natal continua.